Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você, terça-feira, 29 de outubro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação da 103,7 dessa terça-feira. A partir de agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. A mostra de inovação e tecnologia será realizada na Escola do Futuro em Mineiros. Mais de 9 milhões de eleitores não foram às urnas no segundo turno da eleição. A abstenção foi de 29%. Andarilho, suspeito de matar 10 pessoas, é preso em Goiás. INSS estuda usar imóveis para aumentar a receita da Previdência. Pix agendado recorrente passa a ser obrigatório a partir de agora. Conta de luz mais barata, o impacto da bandeira amarela na inflação de novembro. Polícia Federal apreende 55 milhões de reais em operações de combate a crimes eleitorais em 2024. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta segunda-feira que 9.947.369 eleitores não compareceram às urnas no segundo turno das eleições municipais deste ano. O número de ausentes corresponde a 29,26% do eleitorado que estava apto a votar nesse domingo, que era de 33.996.477. O segundo turno das eleições municipais ocorreu em 51 municípios brasileiros, sendo 15 capitais. A presidente do TSE, Carmen Lúcia, já havia informado no domingo que a abstenção no segundo turno era de cerca de 29,2%, mas o número exato de eleitores ausentes só foi constatado pela Corte Eleitoral nesta segunda-feira. O índice de abstenção nesse segundo turno foi maior do que no primeiro, quando ficou em 21,7%, mas teve pouca variação em relação a 2020, ano em que a eleição ocorreu em meio à pandemia da Covid-19. Passado o segundo turno das eleições municipais e com o retorno do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dos Estados Unidos nesta segunda-feira, o mercado financeiro aguarda agora as propostas do governo para cortar os gastos públicos. A expectativa tem por base declarações da própria equipe econômica do governo. Em meados de outubro, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o núcleo econômico do governo levaria ao legislativo, após o período eleitoral, propostas para conter as despesas. Medidas para conter o forte crescimento dos gastos públicos têm sido cobradas por analistas desde o começo do governo. Mas o coro se intensificou nos últimos meses, com o aumento da dívida pública e com o uso de artifícios por parte do governo, como gastos fora da meta fiscal e até mesmo do orçamento. 6h39, eleições municipais alteram a configuração da Câmara Federal. Vamos saber dos detalhes dessas mudanças com Yuri Hudson. Deputados federais e um senador foram eleitos como prefeitos ou vice e agora vão ter que abandonar o mandato no Congresso Nacional. Ao todo, 82 parlamentares se candidataram. 16 chegaram ao segundo turno, incluindo em capitais importantes como São Paulo, com Guilherme Boulos, do PSOL, que foi derrotado por Ricardo Nunes, reeleito. Outro que volta para a Câmara é André Fernandes, do PL, que tentou ser prefeito em Fortaleza, mas perdeu a eleição para Evandro Leitão, do PT, por 10 mil votos de diferença. O consultor legislativo da Câmara, Rafael Silveira, pontua que os resultados mostram as tendências da política nacional com fortalecimento de algumas figuras. E já é um desenho para a disputa de 2026. Alguns senadores e alguns deputados
fortalecer as suas posições. Outros já não tiveram esse protagonismo na sua determinação, na sua colocação como força política. Então, é interessante a gente verificar que o cenário municipal, ele não apenas confirmou isso, ele mostrou que é possível haver algumas possibilidades de alternância de poder. Dos 11 eleitos, 2 parlamentares disputaram o segundo turno em Natal. Paulinho Freire, do União Brasil, que saiu vitorioso, e Natália Bonavides, do PT, que acabou perdendo. Freire comemorou a vitória. E eu estou aqui muito feliz, vamos comemorar agora com a população, extravasar, para que a gente possa, a partir de amanhã, descer do palanque, arriar as bandeiras e vamos pensar em governar para toda a cidade de Natal. Tanto na Câmara como no Senado, suplentes serão chamados para assumir as vagas dos eleitos. Eles devem se descompatibilizar do cargo antes de 1º de janeiro do próximo ano para assumir as prefeituras. No Senado, Rodrigo Cunha foi eleito como vice-prefeito em Maceió, junto com JHC, ex-deputado, que foi reeleito. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. Um acidente matou 2 pessoas na GO 184 em Jataí, aqui no sudoeste goiano. Segundo a Polícia Militar, a batida entre um carro e uma moto causou a morte do motociclista e do garupa. A Polícia Militar informou que ambos os ocupantes da moto estavam sem documentos de identificação. A Polícia Científica identificou as vítimas como Adair Ramos Moraes, 45 anos, e Wagner Lúcio Aparecido, de 51 anos. O acidente aconteceu no domingo. O motorista do carro relatou aos policiais que ia no sentido Serranópolis para Jataí quando o motociclista entrou na pista, causando a batida traseira. De acordo com a PM, o motociclista estava com o número do chassis raspado, sem placa de identificação e sem a numeração do motor cadastrado no sistema. Um andarilho suspeito de matar 10 pessoas foi preso em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, Antônio Luiz Amorim Barbosa é investigado por diversos crimes desde 2015 e já chegou a ser preso. Em nota, a Defensoria Pública do Estado de Goiás, que atuou na audiência de custódio de Antônio Luiz, informou que o representou, cumprindo o seu dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas que não tenham condições de pagar por um profissional particular. Em complemento, destacou que se manifestará sobre o caso somente nos autos do processo. Antônio Luiz foi preso no último sábado no Jardim Ingá após uma denúncia. O tenente César Chicaroli da Rotan explicou que Antônio possui uma ficha criminal extensa com 8 homicídios, 2 roubos seguidos de morte e um caso de lesão corporal, evidenciando seu alto grau de periculosidade. O tenente relatou que recentemente o suspeito assassinou 3 colegas com quem morava em uma casa de acolhimento em Senador Canedo, na região metropolitana da capital. 6h44 e a Chapada dos Veadeiros é escolhida para sediar evento internacional de turismos. Vamos saber qual é este evento com a repórter Leandra Matos. A região turística da Chapada dos Veadeiros foi escolhida para sediar um evento voltado para o mercado de luxo que acontece anualmente em um lugar remoto da América Latina. O encontro, marcado para os dias 20 a 25 de outubro de 2025 em Alto Paraíso, foi captado pela Agência Estadual de Turismo, a Goiás Turismo, com o objetivo de atrair mais turistas estrangeiros para o estado. Como preparativo para a feira, uma equipe da Goiás Turismo participou da edição deste ano, que foi realizada no Chile. O evento reúne mais de 200 designers de destinos turísticos selecionados em todos os continentes, focados em descobrir destinos inusitados e que reservam experiências únicas de contato com a natureza e com a comunidade local. O público é formado por profissionais especialistas em desenhar experiências ao redor do mundo que permitam contemplar turistas que escolhem viajar para locais pouco explorados. A Chapada dos Veadeiros foi escolhida pelos seus atrativos, como cachoeiras deslumbrantes, rios cristalinos e formações rochosas únicas. Além do miticismo, experiências de bem-estar e por ser o berço da maior comunidade quilombola do Brasil, os Calunga. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h45. A espera do Brasil continua. Depois de 64 anos, o espanhol é coroado como melhor jogador do mundo. O meio-campista Rodri do Manchester City desbancou o favorito Vini Júnior e ganhou a bola de ouro de 2024. O campeão da Euro pela Espanha, de 28 anos, é o vencedor na primeira edição, com parceria da UEFA e a revista France Football, organizadora do evento. O Brasil segue sem um vencedor na premiação depois de 17 anos. Vini Júnior, no entanto, obteve a melhor posição de um jogador brasileiro desde que Kaká foi coroado em 2007. Antes do atacante do Real Madrid, o melhor desempenho no período foi de Neymar, terceiro colocado em 2015 e 2017. Rodri é o terceiro espanhol a ganhar a bola de ouro. Antes, apenas o argentino naturalizado espanhol Di Stéfano e Luis Suárez haviam vencido a premiação, em uma época na qual apenas europeus concorriam. E a CBF pediu para que a Conmebol permita a presença de torcedores do Botafogo no jogo contra o Peñarol nesta quarta-feira pela semifinal da Copa Libertadores em Montevidéu. O Ministério do Interior do Uruguai e a Associação Uruguaia de Futebol querem que a partida seja realizada apenas com a presença de torcedores do Peñarol. No documento enviado nesta segunda-feira ao presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, argumenta o princípio da reciprocidade e cita o regulamento da própria Libertadores para embasar o seu pedido. Torcedores do Peñarol puderam estar no jogo de ida da semifinal, disputado na última quarta-feira e vencido pelo Botafogo por 5-0. É justo, disse o presidente da CBF, que os torcedores do Botafogo possam estar no estádio campeão del Siglo. Autoridades uruguaias sustentam que não conseguem garantir a segurança de torcedores do Botafogo, especialmente depois dos conflitos ocorridos na semana passada no Rio de Janeiro. Mais de 200 uruguaios foram detidos e 21 deles ainda estão presos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. A segunda-feira chegou ao fim com preços internacionais da soja na Bolsa de Chicago recuando até 1,3% e com os principais vencimentos perdendo acima de 10 pontos no primeiro pregão da semana. Na visão do analista da Agroinvest, Marcos Araújo, o preço da soja grão foi impactado pelo óleo de soja, que por sua vez caiu acompanhando o petróleo, que chegou a recuar 6% em alguns momentos do dia em função dos novos conflitos no Oriente Médio. Apesar do cenário de pressão no mercado internacional, o analista destaca que o produtor brasileiro pode encontrar boas oportunidades de comercialização, especialmente olhando para o mercado interno do Brasil. Araújo destaca que as indústrias processadoras de soja estão pagando entre R$5 e R$7 acima dos patamares de paridade de exportação e fica entre R$103 e R$104 neste momento, gerando oportunidades de comercialização para a soja de 2025 com margem de lucratividade positiva. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Um amigo que acompanha futebol, eu não acompanho, me falando dos ataques de torcidas organizadas, né? A agressividade. Eu vi no Rio de Janeiro porque eu me hospedei no hotel onde estava o Peñarol. E o Botafogo passou a noite toda jogando rojão para não deixar os jogadores do Peñarol dormir. No dia seguinte, a torcida do Peñarol, ali na zona oeste do Rio de Janeiro, revidou, atacou ônibus, atacou quiosques, fez quebra-quebra, houve 200 prisões. E na estrada, não era nem jogo do Palmeiras, mas a torcida organizada do Palmeiras atacou o ônibus da torcida organizada do Cruzeiro, disse que trancou as portas do ônibus para que todo mundo morresse queimado. Morreu um, né? Mas houve uma violência incrível de torcidas organizadas. E aí me contam que já tem vínculo de torcida organizada com crime, né? Então, o crime está metido em tudo. Está metido na política, metido em transportes, em postos de gasolina. E eu fico pensando, né? Será que os três poderes estão atentos a isso ou o crime já entrou, né? Eu vi agora um desembargador recém-aposentado em Mato Grosso do Sul, tinha R$2.700.000 em casa guardados. Não é possível que a pessoa guarde dinheiro em casa. Meu Deus, tem banco para quê? E bota isso, aplica esse dinheiro, vai ganhar dinheiro. Claro que é dinheiro de venda de sentença, né? Então, chegou o judiciário, chegou ao Gedel, chegou a gente que tem dinheiro na cueca, né? E aí, três poderes. Essa é uma obrigação dos três poderes.
porque isso golpeia as instituições democráticas, que se enfraquecem, se entregam ao crime, né? E aí a gente combate o crime, não é perseguindo agricultor pobre na Amazônia, agropecuarista pobre na Amazônia, garimpeiro que vem resolver a vida, vem lá do interior do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Maranhão, do Piauí, vão para a Amazônia para ver se descobrem alguma luz no fim do túnel, alguma esperança, e são escorraçados como se fossem criminosos. No entanto, tem territórios liberados do crime, né, em grandes cidades, onde a autoridade não entra. Esse era um assunto para ser o assunto principal da campanha política, da campanha eleitoral. Agora se reúne no Rio de Janeiro uma entidade chamada Foro Brasileiro de Segurança Pública, e para recomendar que a polícia baixe a letalidade. Tem que recomendar ao bandido a baixar a letalidade. Recomenda ao bandido a não usar mais fuzil, nem granadas, né? Mas não, parece que o bandido está apoiado até por decisões do judiciário. É uma coisa incrível. E o combate às pessoas de bem por armas. Teve um esquizofrênico lá que erradamente obteve registro de arma. Como? Ele deveria... Ele passa por um exame para saber se ele tem equilíbrio psicológico. Passou por esse exame, como é que pode? Lá em Novo Hamburgo, né? Matou o pai, o irmão, um policial, um PM, feriu 10 pessoas. Mas isso passa, eu vejo agora. Olha só, Nova York. Lá em Nova York, está passando uma lei, pode proibir portar armas em escolas, cinemas, teatros, bares, parques e no Times Square, ou seja, naquela quadra principal lá, aquela praça principal lá, aquele largo principal lá de Nova York. Isso está nas recomendações de quem tem porte de arma. Não frequentar bares, casas noturnas, cinema, teatro, aglomeração, né? Portar armas. Só nesses lugares é proibido em Nova York. Mas jamais a legislação americana vai impedir que o cidadão exerça o seu direito de defesa, de vida e propriedade. Isso é tradição na cultura americana. Mas aqui desarma-se a pessoa e querem, incrível, desarmar a polícia também, ou fazer com que a polícia baixe as armas. Aí a polícia vai ser morta. Aí não teremos mais a polícia para nos proteger. Será que é isso que a gente quer? De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h54 agora. Primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, a mostra de inovação e tecnologia será realizada na Escola do Futuro em Mineiros. INSS estuda usar imóveis para aumentar a receita da Previdência. Pix agendado recorrente passa a ser obrigatório a partir de agora. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Estas e outras notícias. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. O Instituto Nacional do Seguro Social estuda usar os seus imóveis para aumentar as receitas da Previdência, que paga aposentadorias. O órgão prepara uma proposta ao governo federal para otimizar a gestão dos seus 3.800 imóveis em um modelo que priorize o poder público. O governo federal complementa o fundo da Previdência Social sempre que necessário, que é algo recorrente. A cúpula do INSS avalia que esse modelo não é justo com a União, enquanto o órgão tem quase 4.000 imóveis em todo o país que podem ser usados pelo governo federal, estados e municípios. Segundo a avaliação de técnicos do INSS, o órgão tem perdido dinheiro e recursos humanos na gestão desses imóveis, que incluem prédios, casas e até parques urbanos.
Um dos gastos apontados é com segurança para evitar a ocupação de prédios. O foco, de acordo com essa visão, deveria ser o reconhecimento de benefícios sociais aos brasileiros que ainda enfrentam fila para obter direitos como o auxílio-doença. E desde ontem, o Pix agendado recorrente entrou em vigor e passou a ser um serviço obrigatório para todas as instituições financeiras que atuam no país. A determinação está prevista em uma resolução do Banco Central publicada em dezembro de 2023 e atualizada em julho deste ano. Tal modalidade do Pix agendado recorrente permite que o usuário agende pagamentos do mesmo valor, seguindo a mesma periodicidade. Assim, o dinheiro será depositado na conta do recebedor no mesmo dia de cada mês. O Pix é o sistema de pagamentos contínuo e em tempo real do Banco Central e opera desde novembro de 2020. Antes, essa funcionalidade já era autorizada, mas era facultativa, ou seja, as instituições financeiras não eram obrigadas a fornecer essa modalidade. Contudo, agora elas devem oferecer o serviço. O serviço permitirá a realização de transferências em pagamentos programados pelo usuário pagador. Ao optar pelo Pix agendado recorrente, o próprio usuário pagador será o responsável por fornecer as informações de pagamento no momento de fornecer as instruções de pagamento. O Pix agendado recorrente pode ser usado, por exemplo, para dar mesada para os filhos. Além disso, é possível agendar o pagamento de profissionais que recebam como pessoa física ou por meio de CNPJ. Psiquiatra alerta para sinais de depressão em crianças pequenas. A matéria é com René Almeida. Mundial da Saúde, a depressão será a doença mais comum do mundo em 2030. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a prevalência varia em torno de 15%. O que muitas vezes não pensamos é que esta doença atinge também as crianças. Você já imaginou falar de depressão em pequenos de 2, 3 ou 4 anos de idade? Pois é, esses quadros existem e os pais devem ficar atentos. O psiquiatra e professor do curso de medicina da Universidade Federal do Pará, Kleber Oliveira, explica os sintomas. A primeira coisa que a gente precisa pensar em crianças muito pequenas é a história familiar, né? Porque a gente tem dentro da depressão uma participação genética em torno de 37%. Então é necessário, é habitual que você tenha já na história da família casos recorrentes e frequentes de depressão. E aí você tem que estar muito atento a mudanças de ciclo circadiano. O que significa isso? Do eixo, sono, alimentação e até a atividade da própria criança. Porque a criança às vezes diminui a atividade, né? Ela fica mais sonolenta, ela fica mais irritadiça. Num painel durante o 41º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, realizado em Brasília, o médico destacou que normalmente os cuidadores, como babás, avós e irmãos mais velhos, são os primeiros a observar os sintomas. Como a gente viu, a doença, a depressão, ela é uma doença que independe de fatores psicossociais. Eles agravam, eles são gatilhos, mas de um modo geral a gente já vem com uma tendência a adoecer. Isso a gente não tem como mudar. E se essa criança tem uma família com elevado número de doentes mentais, ela também é predisposta, né? Então, uma fala seria estar atento, né, ao desenvolvimento, à alegria, à disponibilidade da criança em estar brincando com eles e com os pares, né? Que isso que é que muda. Isso é o que realmente muda dentro do comportamento infantil. Segundo Oliveira, a prevalência de depressão em crianças é de 1 a 3%. A reportagem participou do evento a convite da Associação Brasileira de Psiquiatria. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. A Polícia Rodoviária Federal flagrou um caminhão que transportava 7 passageiros no compartimento de carga na BR-060, no Recanto das Emas, no Distrito Federal. O grupo seria levado no último sábado para Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão saiu de Belém, do Brejo do Cruz. Durante fiscalização, os policiais abriram compartimento de carga e viram as pessoas sem qualquer tipo de segurança. A corporação constatou o crime de perigo de vida ou saúde de outrem, mas liberou o motorista depois dele assinar um termo de compromisso para o comparecimento em juízo. Já os passageiros puderam continuar a viagem por outros meios. Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão também tinha outras irregularidades. Ele estava com o
tacógrafo vencido, que é o que impede, os policiais de verificar o tempo de descanso do motorista. O sistema de iluminação alterado, faixas refletivas ineficientes e adesivos com inscrições no para-brisa. O motorista não teve o nome divulgado. E o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, realiza a primeira reunião de transição com o prefeito eleito Sandro Mabel nesta terça-feira, daqui a pouco, às 11 da manhã. O encontro acontece no gabinete do atual gestor, na sede da prefeitura. Em relação ao encontro, será o momento de definir temas prioritários para o novo mandato e as principais demandas em andamento na administração municipal. Além disso, haverá a indicação dos nomes que comporão a comissão de transição. Mabel foi eleito no segundo turno neste domingo com 55,53% dos votos válidos. Ele venceu Fred Rodrigues, que alcançou 44,47% do eleitorado. Empresa chinesa doa 100 carregadores de carros elétricos ao estado de Goiás. Vamos conferir essa notícia com Eduardo Bernardo. A BYD do Brasil, líder no mercado de mobilidade elétrica no mundo e no país, firmou uma parceria com o governo de Goiás para realizar a doação de 100 carregadores Wallbox. Este é o maior aporte em carregadores de carros elétricos e híbridos no estado. Serão contemplados os municípios de Águas Lindas de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Anápolis, Aruanã, Caldas Novas, Campos Belos, Catalão, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia. Além da cidade de Goiás, Itumbiara, Jataí, Lusiânia, Mineiros, Pirinópolis, Porangatu, Posse, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, Uruaçu e Valparaíso de Goiás. A conclusão da instalação dos carregadores será realizada até o final de 2024. A iniciativa está alinhada com a Política Estadual de Combustíveis de Goiás, que prevê o apoio e incentivo à eletromobilidade no estado. Dentre os marcos da lei, está a definição de que a renovação da frota oficial do governo de Goiás aconteça com veículos movidos a biocombustíveis, eletricidade ou híbridos. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12. E o Corinthians respira no Campeonato Brasileiro. Em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Timão conseguiu uma importante vitória ao bater o Cuiabá por 1-0 nesta segunda-feira na Arena Pantanal. Memphis Depay, de pênalti, fez o gol que tira a equipe paulista do grupo dos 4 piores da competição. Foi apenas a segunda vitória alvinegra fora de casa. Com o resultado, o Corinthians chegou aos 35 pontos e pulou para a 15ª posição. O Cuiabá se complicou ainda mais. O Dourado aparece em penúltimo com 27 pontos, faltando 7 rodadas para o fim do campeonato. O Corinthians enfrenta o Racing quinta-feira às 21h30 na Argentina, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. Em seguida faz o clássico contra o Palmeiras. Segunda-feira às 20h na Neoquímica Arena. O Cuiabá pega o Red Bull Bragantino, sábado às 16h em Bragança Paulista. E está chegando a hora, torcedor santista. Nesta segunda-feira, o Santos venceu o Ituano por 2-0 no estádio Novelli Júnior em Itu, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e ficou muito mais perto da Série A. Líder, o Peixe dominou o confronto e contou contra a equipe de Itu e confirmou a vitória com gols de Serginho e Guilherme. O resultado dá ao Peixe a possibilidade de confirmar o acesso no fim de semana e mantém o Galo na zona de rebaixamento para a Série C. O Santos lidera a Série B com 62 pontos, agora restando 4 rodadas para o término da competição. O Ituano continua na 18ª posição com 34 pontos, 2 atrás do CRB, que é o 16º e primeiro time fora da zona do rebaixamento neste momento. Para confirmar o acesso na próxima rodada, o Santos precisa ganhar do Vila Nova, que é o 6º, está com 52 pontos. No sábado, e que o Ceará, que está em 5º com 54 pontos, não vença o Paysandu no domingo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. E a segunda-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho oscilando no campo misto na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 72,30 e R$ 75,90. O vencimento novembro 24 foi cotado a R$ 72,30, com perda de 0,34%. Janeiro 25 valeu R$ 75,77.
uma alta de 0,17%. Março 25 foi negociado por R$ 75,90, com baixa de 0,01%, e o maio 25 teve o valor de R$ 72,90, uma queda de 1,35%. O analista de mercado da Brandalize Consultiva, Lamir Brandalize, aponta que o quadro para o mercado brasileiro do milho segue sendo positivo e com espaço para avançar ainda mais. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h15. A Escola do Futuro do Estado de Goiás, Raul Brandão de Castro, realiza no dia 30 a Mostra de Inovação e Tecnologia aqui em Mineiros. Quem explica melhor esse assunto é a diretora da unidade, Vera Lúcia Maria Luciano Vilela. Vamos ouvir. A primeira mostra Inovitec é um evento que está sendo realizado com o objetivo de apresentar a Escola do Futuro à comunidade, aos mineirenses, aos alunos das escolas estaduais que já estão terminando o ensino médio ou aos alunos que estão no 9º ano, que podem ingressar no 1º ano do ensino médio. A Escola do Futuro, ela tem vários laboratórios, ela tem o STAR, ela tem o cowork, ela tem os laboratórios de informática, laboratório de inovação, de robótica, criativo. E muitos mineirenses não sabem que essa escola existe. E o grande desafio dessa gestão é mostrar para a comunidade mineirense, criar parcerias com o poder público, com as empresas, com as escolas, para que nós possamos ter aqui o quantitativo de aluno que venha para ser beneficiado com tudo que o governo estadual montou nessa escola. Bom, o evento será realizado que dia e qual que é a programação prevista? O evento será realizado no dia 30, nesta quarta-feira. A abertura oficial está prevista para as 8h30 e terá um momento de visitação, né, nas estações, para que as pessoas vejam que os alunos aprenderam, que eles vão mostrar. É tipo uma feira de ciência. Essa mostra de inovação e tecnologia é uma mostra para ver o que a escola oferece aos alunos de inovação e de tecnologia. Então, as pessoas poderão estar visitando as estações, conhecendo a escola, né? E no período vespertino, nós estaremos aqui das 13h30 até as 16h30. Então, vai ser um prazer imenso receber a população mineirense, as escolas, pais, autoridades, e a gente está aqui de portas e de coração aberto para a comunidade mineirense. Bom, com relação aos cursos ofertados dentro dessa escola, como que a população faz para ter acesso a esses cursos, para saber que tipo de cursos são ofertados e se inscrever? Então, nós ainda temos um esquema que é feito através de edital para que as pessoas possam se inscrever, entrar no edital e se inscrever. No entanto, nós temos aqui dentro da Escola do Futuro hoje, nós temos o CEPIDOERI, que tem 178 alunos que ficam na escola o dia todo. Eles têm a parte propedêutica, que funciona normalmente do ensino médio, 4 turmas de 1º ano, temos 2 turmas de 2º e uma de 3º. E, concomitante ao curso propedêutico, eles fazem também o ensino tecnológico. E aí eles saem daqui com essa formação, né? Aliás, o técnico junto com o propedêutico. Então, assim, é um ganho enorme para o jovem, né? É uma escola de período integral, o CEPIDOERIC, e é uma parceria que a gente quer que dê certo por muito tempo, porque está beneficiando uma gama enorme de jovens, de professores que estão dando suas aulas, da diretora Sabrina e de toda a coordenação pedagógica. É uma parceria da Escola do CEPIDOERIC, através da SEDUC, com a Escola do Futuro, através da Jornada para o Futuro, aqui na Escola do Futuro, Raul Brandão de Castro. 7h18 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, Polícia Federal apreende 55 milhões de reais em operações de combate a crimes eleitorais em 2024. Conta de luz mais barata, o impacto da bandeira amarela na inflação de novembro. E claro, também espaço para as nossas notícias locais, com a sua participação no quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26. Agora já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira.
Olha, a Polícia Federal contabilizou pelo menos 55 milhões de reais em bens e valores apreendidos durante operações de combate a crimes eleitorais entre janeiro e outubro. Do total, mais de 24 milhões foram encontrados em espécie. A corporação abriu 2.577 inquéritos para investigar crimes eleitorais. Os principais casos são de propaganda irregular à boca de urna e a compra de votos. Desde o primeiro turno, a Polícia Federal registrou quase 350 ocorrências, 128 deram origem a inquéritos, 17 seguem em análise e as demais foram registradas em termos circunstanciados. O número de pessoas presas em flagrante na primeira etapa das eleições municipais desse ano chegou a 449, segundo a polícia. Já no domingo, dia 27, dia do segundo turno, 34 eleitores foram conduzidos a delegacias pela Polícia Federal. As principais infrações foram propaganda irregular, corrupção eleitoral e falsidade ideológica. Policiais federais apreenderam 115 mil reais em bens e valores, sendo 41 mil em espécie na segunda etapa do pleito. E a conta de luz vai ficar mais barata em novembro, com a mudança da bandeira tarifária anunciada nesta sexta-feira, dia 25. Com a volta das chuvas, houve melhora nas condições de produção de energia elétrica e a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária passará da vermelha para a amarela. Com a mudança, a taxa será reduzida para R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos na conta de todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. Em outubro, com a bandeira definida como vermelha patamar 2, a cobrança adicional na conta foi de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. E outubro terminou com chuva em boa parte do Brasil. A matéria você confere com Daniela Esperon. Mundial da Saúde, a depressão será a doença mais comum do mundo em 2030. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde... Outubro termina com chuvas generalizadas em boa parte do Brasil. Ao longo dos dias, a chuva deve intensificar em grande parte do país. As regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste e parte da faixa Norte terão volumes elevados de chuva, um sinal claro de que a primavera está ganhando força. Esse padrão climático é caracterizado por pancadas de chuvas que acontecem mais na parte da tarde e à noite, acompanhada de um aumento da umidade e também de trovoadas. Na região Nordeste, a chuva é abaixo da média e as temperaturas ficarão elevadas, como destaca a meteorologista Maria Clara Sasaki. No Nordeste, a chuva fica concentrada apenas nas áreas litorâneas. Neste momento, chove na região de Salvador, é uma chuva constante. Começou no final da semana passada, vai seguir ao longo dos próximos dias. Então, é uma chuva intermitente, deixa muita nebulosidade na região de Salvador, visibilidade prejudicada. E é uma chuva que não é uma tempestade, mas é uma chuva intermitente, que vai e volta, então deixa o solo mais encharcado, podemos ter pontos de alagamento na capital da Bahia e em todas as áreas litorâneas tem essa possibilidade de chuva a qualquer momento, principalmente neste início de semana. A partir de quarta-feira, essa condição de chuva já diminui para áreas do litoral do Nordeste. Já no interior, o predomínio é de tempo seco, temperaturas muito elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar, também principalmente no oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão. É uma condição de tempo muito seco nestas áreas do interior do Brasil, também com temperaturas passando de 35, 36 graus ao longo da semana. No Rio Grande do Sul, a chuva mais intensa começa na fronteira oeste e se espalha para as demais ao longo do dia. A região metropolitana de Porto Alegre, os vales e a serra devem enfrentar temporais entre a tarde e a noite com risco de granizo e raios. Com esse padrão de chuva, o fim de outubro e início de novembro marcam uma transição importante no clima, à medida que a primavera se intensifica e sistemas meteorológicos, como frentes frias e ciclone, influenciam o tempo em várias regiões no país. Agência Rádio Web com a previsão do tempo, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30 e apenas 53 dos 246 municípios de Goiás ainda não iniciaram o processo
de licenciamento ambiental para o encerramento dos seus respectivos lixões, o que representa 21,5% do total. São dados que acabam de ser compilados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, órgão que coordena o programa Lixão Zero desde o fim de 2023. Desses 53 municípios, 32 ganharam dilatação do prazo, que era 2 de agosto de 2024 até 30 de junho de 2025. Isso aconteceu porque a Assembleia Legislativa aprovou a Lei Complementar 196/2024 e alterou as regras para o encerramento de lixões em municípios com população inferior a 50 mil habitantes e distância superior a 100 quilômetros de um aterro devidamente licenciado. Até dezembro de 2023, a obrigação de providenciar a disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos era única e exclusiva das prefeituras e havia pouco avanço nesse sentido em Goiás. No dia 19 de dezembro, o Estado publicou o decreto 10.367, em que criou o programa Lixão Zero e assumiu responsabilidades de forma inédita para acelerar esse processo. E um homem foi preso como suspeito de praticar garimpo ilegal, portar arma de fogo e cultivar drogas em uma fazenda localizada nas margens do Rio do Carmo, em Cavalcante, Goiás. O flagrante aconteceu durante uma operação deflagrada pela Delegacia de Minasul na última sexta-feira. A operação teve início após investigações apontarem que o suspeito estaria envolvido em garimpo ilegal e plantio de drogas na propriedade. Com base em informações preliminares, agentes constataram a presença de uma máquina de draga escondida no local, indicando atividades de extração de ouro. Assim, os policiais se mobilizaram para desarticular as ações ilícitas. No local, às margens do Rio do Carmo, a equipe encontrou o suspeito em atividade de garimpagem. Durante as buscas, foram apreendidas 7,23 gramas de ouro embalados, uma balança de precisão, uma foice e uma faca, todos os itens relacionados ao garimpo. E o programa Negocie já é prorrogado até dezembro. Quem traz os detalhes é Juliana Carnevale. A partir dessa segunda-feira, dia 28, até o dia 31 de outubro, o Procon Goiás e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás promovem o Mutirão de Conciliação. O evento, que antecede a Semana Nacional de Conciliação, tem o objetivo de promover um diálogo direto entre fornecedores e consumidores. Ao longo dos 4 dias, os consumidores serão atendidos diretamente por representantes das empresas participantes e poderão apresentar suas demandas. Tudo será acompanhado por conciliadores do Tribunal de Justiça e do Procon Goiás, o que facilita a resolução de problemas, a negociação de dívidas, além de impedir conflitos e evitar a abertura de processos. Para participar do mutirão, não será necessário agendamento. Os consumidores poderão ter acesso à resolução de problemas em diversas áreas, como cobranças indevidas em faturas, cancelamentos, atrasos em entregas, entre outros. Durante o mutirão de conciliação, os atendentes das empresas ficarão disponíveis das 9 da manhã às 4 da tarde na Escola Estadual de Defesa do Consumidor, localizada no 2º andar da sede do Procon Goiás, que fica na Rua 8, no centro de Goiânia. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias.